o tema da mensagem é lugares inusitados e pessoas improváveis. Eu creio que o Senhor, Ele sempre se manifestou em lugares inusitados. Como na vida de Noé, como na vida de Moisés, Ele se apresentava àqueles homens em lugares inusitados. Como na sarça ardente, Ele se apresentou ao Senhor, dando uma mensagem para Noé, para construir uma arca. Tantos lugares que nós cremos no Antigo Testamento, em diversos lugares. Como na rocha, que o povo estava com sede e Moisés teve que tocar a rocha, falar com a rocha em duas situações. É uma mensagem inclusive muito interessante, para sair a água da rocha. Então o Senhor se manifestava em lugares inusitados. O Senhor também se manifestava em lugares inusitados, como lá em Daniel, na cova dos leões. Ali o Senhor se manifestava. Aqueles leões veganos, quem lembra dos leões veganos? Veganos, cara, não comiam carne, né? Mas era o anjo do Senhor ali protegendo a vida de Daniel. E também aquele gigante Golias, né, que Davi pegou e derrotou. Então, tantos foram os lugares inusitados que o Senhor, Ele se manifestou. E eu creio fielmente que o Senhor usa das nossas vidas para se manifestar em lugares inusitados. Como no Novo Testamento, o Senhor também usou onde era um símbolo de tristeza para aquele casamento que ia acabar o vinho. O Senhor Jesus se manifestou num lugar inusitado, num casamento, ia dar uma tragédia, ia dar tudo errado, e o Senhor se manifestou. O Senhor também se manifestou em um caminho onde aquela mulher do fluxo de sangue encostou nas vestes de Jesus, e ali, num lugar inusitado, num lugar inesperado, imprevisível, o Senhor se manifestou. Eu também creio que o Senhor se manifestou ressuscitando Lázaro, curando cego, curando paralíticos. Em diversas áreas o Senhor se manifestou. Queridos, a minha mensagem é que eu e você carregamos a presença do Senhor. Eu e você temos que ter a convicção que Deus pode nos usar também em lugares inusitados. Deus, Ele pode fazer através de você, porque aqui nós temos histórias do que se passou, mas a história continua. É o Atos 29, né? Que continua, eu e você pregando, evangelizando, levando as boas novas, levando a palavra que cura o leproso, que tira a canseira daquela alma que está aflita, o medo, que restaura a vida das pessoas, que salva a vida das pessoas. Eu creio, queridos, como a Bíblia nos diz em João 7,38, como dizem as Escrituras, as Sagradas Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus está falando que rios fluirão de mim e de você. Por nós crermos no Senhor Jesus, rios fluirão de dentro de nós. Isso aqui tem que ser uma verdade em mim e você. A palavra de Deus também nos diz em Efésios 2,22, que assim vocês também unidos com Cristo, eu e você unidos com Cristo, estão sendo construídos. A boa obra do Senhor ainda Ele está fazendo na sua vida. Não está 100%, não chegou ainda naquilo que você tanto deseja, mas Ele ainda está trabalhando na sua vida. Amém? Que bom que você está ouvindo aí. Junto com os outros, eu e você, estamos no mesmo barco, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você carregamos uma mensagem que é uma verdade, que lá onde você está, no teu trabalho, num lugar inusitado, você tem uma mensagem para levar a pessoa que está aflita. O Senhor também fala o seguinte, querido, uma palavra para todos, não é só para o evangelista, para o pastor, para o cara a mulher do coque, não, é para todos. Marcos 16,15, ide e pregai. Então ele disse, Jesus, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Há uma chamada para mim e para você, para nós pregarmos o evangelho, irmos por todo lugar, por todo mundo, por toda a terra, pregar o evangelho. Será que você tem o desejo que Deus use a sua vida? Alguns pelo menos, né? Deus vai usar a tua vida. Eu creio que Deus, Ele tem um propósito na tua vida, amém? Começa a melhorar, que Deus vai prosperar a tua vida, amém? Já começa, né?
Amém, aleluia, né? Eu tomo posse dessa verdade. Mas, queridos, eu quero te dizer uma coisa, eu escrevi algo aqui: não há nada que te faça mais completo do que ser usado por Deus. Falei hoje para uma pessoa, o sentido da vida e tal, eu queria fazer isso. Falei, meu amigo, eu acho que o problema não está no lugar que você está, na cidade que você está. Se você não se resolver aqui, você vai mudar de cidade e o problema vai ir junto. É ou não é? Agora, quando você tem a convicção que você foi chamado para pregar a palavra de Deus, não é só com o microfone, meia hora por semana, não pode, é lá fora. Eu creio assim numa comissão de pessoas que vão evangelizar a todo tempo, pessoas que vão usar a sua própria vida para dizer o que essa pessoa tem, o mundo vai olhar o que essa pessoa tem, que ela carrega algo diferente, e esse algo diferente é o poder que há do Espírito Santo. Esse rio que flui vem do trono, é o próprio Deus dentro de mim e de você, queridos. Mas assim, não é tão simples assim. E vamos para a palavra. A Bíblia nos ensina, um primeiro ponto, uma pessoa que quis fugir do chamado. E vocês lembram uma pessoa que começa com Jô e acaba com Nas? Quem que é essa pessoa? Jonas. A Bíblia fala que Jonas, o Senhor visitou Jonas e falou: Jonas, vai pregar a Nínive. Mas ele pegou e capou da presença do Senhor, e pegou uma embarcação, pagou para entrar nessa embarcação, e pegou e foi a Tarsis. E você sabe que veio uma tempestade, os marinheiros ficaram buscando seus deuses, e Jonas estava lá embaixo lá do barco, tirando uma sonequinha. Tá balançando o barco, tá tão bom, né? Tô balançando aqui, tô dormindo, tô tranquilo. O que eu não quero é cumprir o propósito de Deus na minha vida. Mas, meu querido, você pode estar no lugar mais profundo da terra, ou no Monte Everest, no lugar mais alto da terra, se eu não estou enganado. É ou não é? Deus está lá. Não importa o lugar que você for, Deus está lá. Eu sei que pessoas que pagam caro para não cumprir o chamado de Deus. Como assim? A Bíblia fala em Jonas capítulo 1, do 1 ao 4, se você ler, é tão interessante algumas frases na Bíblia e Jonas pagou a sua embarcação. Eu fico pensando, mas que filha da mãe, né? Eu também já paguei muita coisa para fugir do propósito. Não sei se você já pagou para ir numa festa e pagou caro. A noite inteira aquele tunte. Final da noite você taca a cabeça que é um balão, é ou não é? Só aconteceu comigo isso. Há muito tempo. Aleluia. Né? E aí você paga, meu Deus, não aproveitei nada disso. O que eu estou fazendo aqui? Ou pior, você paga caro, você chega lá e encontra um irmão da igreja, e o irmão fala assim: o que você está fazendo aqui? Aí você, não, eu que te pergunto, o que nós dois estamos fazendo aqui? Eu vim buscar você, exatamente, né? Desculpa a esfarrapada, né, pastor? Desculpa esfarrapada. Ei, querido, Deus tem um chamado para a sua vida, não adianta você pagar caro para fugir. Não adianta você querer, eu não vou me envolver com a igreja, eu não vou me envolver com o clã, eu não vou me envolver com essas coisas de crente aí, eu vou pagar para não me incomodar. Mas Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Aquela confusão aconteceu no barco, que até aqueles marinheiros começaram a orar a outros deuses, deuses com letra minúscula. A Bíblia fala que eles começaram a clamar: vamos clamar aos nossos deuses para ver se acontece alguma coisa, porque parece que essa tempestade, esse vento forte, ele não vai parar. A embarcação, eles começaram a tirar coisas da embarcação, começou a ter até prejuízo. A presença de Jonas trouxe prejuízo para aqueles homens. Prejuízo. Tiveram que jogar no mar as coisas. Aí um deles falou: vamos jogar a sorte aqui, porque a gente tem que descobrir qual é a causa disso aqui. E aí encontraram Jonas, jogaram a sorte e caiu em Jonas. Falou: mas espera aí, o que você está fazendo aqui? Por que você não está orando? Esse foi o questionamento. Por que você não está orando? Aí Jonas, mais ou menos, né, tentando tirar o dele, falou: pois é, não sei, né? Mas e aí, o que está acontecendo? Qual que é o problema? Essa tempestade aqui. E no verso 4, coloca lá no verso 4, não, 8. Se eu não estou enganado, senão eu vou ter que abrir aqui e ver. Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual a tua terra,
a que povo você pertence? Porque o cara tinha pago, estava na embarcação, e eles estavam tentando largar a sorte. Quem que trouxe essa confusão para o nosso lado? Aí no 9, ele respondeu: pois é, eu vou ter que falar quem eu sou. Eu sou hebreu, oh glória a Deus. E temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Ele pegou e falou quem ele era. Era a culpa dele, por causa daquela embarcação estar quase afundando. Era a culpa dele. Ele estava em desobediência. Eles perceberam: a gente vai ter que fazer alguma coisa com você. A gente vai ter que fazer alguma coisa, porque você, não, esse lugar aqui está em confusão, porque você está aqui. Nós vamos ter que fazer alguma coisa com você. Foi aí que eles pegaram, o Jonas: é melhor vocês pegarem e mandarem para o mar. E aí você sabe a história, que Jonas foi engolido por um grande peixe. A história continua. O chamado de Jonas era pregar em Nínive, ele pregou, a Bíblia fala 120 mil pessoas, e eles foram salvos. Veio um arrependimento naquela cidade, por causa do pecado, eles foram salvos. Mas o que eu quero falar para você, querido, que o escolhido não tem escolha. Anote essa frase: o escolhido não tem escolha. Independente do lugar que você for ir, que você for visitar, que você for, é uma noite só, o pastor não vai ver, Deus está vendo, porque o escolhido não tem escolha. A palavra de Jonas aqui é para mim e para você. Se você puder, e eu vou te perguntar quem é você, e você vai responder o seguinte, repita comigo: eu sou filho de Deus, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, eu sei a minha ocupação, eu fui chamado para ser bênção. Fala mais forte aí, profeta. Para pregar o evangelho, para pregoar as boas novas de Cristo Jesus, porque eu carrego a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus em minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, queridos? Isso, glória a Deus. Meu segundo ponto é aquela história que está em Lucas capítulo 5, no versículo 17, onde 4 jovens por anos carregavam um amigo paralítico. Aquele paralítico aonde os jovens iriam, os jovens carregavam o paralítico. Você sabe muito bem que Jesus estava naquele lugar, onde ele entrou numa casa, e naquela casa ele pregava, e existia tantas pessoas naquele lugar, que se tornou impossível eles entrarem pela porta, mas pessoas determinadas, que buscam encontrar Jesus, elas encontram, pessoas que a fé delas é tamanha, é tão grande, que nada vai impedir. Às vezes a nossa fé é tão pequena, queridos, que um dia de chuva a gente não vem na igreja, é ou não é? A gente, por preguiça, nós não convidamos uma pessoa para um clã, porque a nossa igreja, a nossa visão é um clã, muitas pessoas foram alcançadas por clã. Às vezes nós temos preguiça, às vezes nós queremos que Deus faça grandes coisas na nossa vida, mas nós nem perto nos esforçamos como esse homem aqui, quanto esses 4 jovens, que não está citado nem o nome deles aqui. Não, pode deixar que eu vou passar na tua casa. Mas é que meus parentes, traz até os parentes, nós vamos para a igreja. Antigamente é assim, eu fazia 4 quilômetros, para ir na igreja, no sábado à noite, no culto dos jovens, 4 quilômetros, de a pé, não era de carro não, tem que até deixar claro isso, de a pé. Eu tenho fotos dos meus tênis e minhas calças molhadas até o joelho. Aí nós éramos uns amigos lá, uns 4, 5, e a gente caminhava, né? O guarda-chuva era metade funcionava, metade não funcionava, então o cara chegava tudo molhado. Aí a gente chegava e tirava foto naquelas câmeras lá, como? Não, Kodak, hein, pastor? Não, aquelas Cybershot nós já tinha, da Sony, um negócio que saía zoom assim. Aquele negócio lá, você via, né? Tipo, era uma lindeza. Quem já teve aquelas Cybershot aí? Misericórdia, hein, Edson? Você tá só o Botox para te ajudar. Inclusive, quem votou no negócio de Botox no meu story essa semana, tirei print, hein? Você vai investir aí na Rose aí, que ela faz Botox em mim, na minha vida, hein, Gilmar? Tem não, né? Aí o que acontece? O que nós fazemos, querido? Nós reclamamos, porque o estacionamento, porque não sei o que. Aqueles jovens enfrentaram os impedimentos.
Será que eu e você temos enfrentado os impedimentos para se encontrar com Jesus? Você sabe que a história, ela trata que os jovens subiram no telhado, tem imagens, tem série, tem tanta coisa, uma passagem tão linda, mas que eles enfrentaram tudo para levar aquele jovem lá diante de Jesus. E o mais interessante, além dos pecados perdoados, que Jesus perdoa os pecados, Jesus curou. É tremenda essa mensagem. E aí aquele jovem, depois que curado, o Senhor pegou e deu uma ordem para ele: pegue aí a sua maca, aquilo que era uma vergonha para você, pegue a sua maca, e agora você não vai voltar pelo teto, você vai sair pela porta, porque muitos impediram de você de entrar. Talvez eu e você estamos que nem aqueles homens dentro da casa, meu Deus, talvez nós estamos impedindo pessoas de entrarem aqui dentro, porque a gente não fala: ah, Deus, faz na minha vida, usa-me, Senhor. Mas aí na hora de usar, mas é o pastor A que vai pregar. Não, quero no pastor B. Você não entendeu o evangelho, meu filho. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ele. Tem a ver com Jesus Cristo. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por causa de Jesus. Vamos mudar. Vamos ser pessoas que em lugares inusitados, vamos ser usados. Pessoas improváveis como eu e você. Improvável eu estar aqui pregando uma mensagem, improvável você estar numa igreja de crente, improvável, num lugar inusitado. Não, mas na igreja de crente esse ano aqui eu não vou. 2025 começou, você nesse dia 28/8 você apareceu aqui, e Deus tem um chamado e um propósito na tua vida, como teve na minha e como teve na pessoa que está do teu lado aí. Amém, igreja? Agora uma outra passagem que também se encontra no evangelho ali de Lucas, no capítulo 5, no 1 ao 12, é muito linda essa mensagem, porque se trata de Jesus pregando o evangelho. E vamos ler, já que o pessoal está colocando ali, eu não estou lendo, só estou contando as histórias, os lugares inusitados, e poucas inclusive. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra. Então eram muitas pessoas, estavam apertando Jesus ali. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. É como se eu estivesse no barco aqui ensinando o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu, eu leio em outra, aí fica gravado na minha cabeça, eu leio em outras versões, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. A pesca foi realmente maravilhosa. Até aí, uma das coisas que me chama muita atenção, e não é uma palavra expositiva que eu quero trazer sobre esta mensagem, mas é que naquele momento que tinha muita gente, Jesus ele pegou 2 barcos que naquela manhã, porque Simão falou: tentamos pescar a noite inteira e não pegamos nada. 2 barcos que o negócio deles estava falindo, porque um dos pescadores estava consertando a rede, então estava dando tudo errado. Aí Jesus pegou aquele barco emprestado, começou a usar para pregar a palavra de Deus, e o que aconteceu depois? O milagre aconteceu. Queridos, eu não sei se você está compreendendo essa mensagem, fica aqui comigo. Aquilo que você empresta para o Senhor, talvez é o seu talento, talvez a sua casa, você que faz clã na sua casa, você tem um custo, né? Você está emprestando para o Senhor. Você que empresta a tua empresa, você que empresta o teu dinheiro, você que investe no reino do Senhor,
Parecia que estava tudo ruim, pastor. A hora que eu comecei a ofertar, a hora que eu comecei a me doar para o Senhor, parece que a minha vida começou a prosperar. É isso que está acontecendo aqui. Aqueles homens estavam consertando as redes, num lugar inusitado. O Senhor pegou o barquinho deles, o barquinho da tua vida, esse barquinho aí mesmo, que cabe poucas pessoas, mas o Senhor está pedindo emprestado hoje. Você me empresta o teu barquinho? Você me empresta o teu barquinho? Você me empresta a tua empresa? Você me empresta a tua casa? Como se Ele não fosse dono de tudo. Mas o Senhor está pedindo: você me empresta o teu barquinho? Você me empresta um pouco do teu tempo? Logo depois veio a multiplicação, veio a abundância. E eu quero te falar mais uma coisa: toda abundância que não for compartilhada, ela naufraga. Porque aqueles homens estavam quase entrando em naufrágio. Mas aí eles pegaram: não, tem mais pessoas aqui para colher isso aqui. Tem mais igrejas para colher o que a igreja JET está fazendo aqui. Pode ir, tem mais lugar, tem mais palavra, porque o rio que flui vai continuar fluindo. A unção que está aqui nesse lugar vai continuar na cabeça do pastor Daniel e dos líderes dessa igreja. O fogo ainda vai continuar a queimar aqui nesse lugar. Então não importa, porque nós somos um só corpo. Pode fluir, pode deixar, pode vir. Aleluia, você está comigo. Depois vamos ficar só eu e você aqui. É poderoso, né? O Senhor quer usar o seu barquinho. Eu estou falando de lugares inusitados com pessoas improváveis. E parece que é uma cobrança, mas na verdade é um fator na minha cabeça, uma crença, que eu e você carregamos algo precioso da parte de Deus. Você vem aqui muitas vezes por uma situação na sua vida, algo para você resolver. Mas isso não impede de Deus usar a tua vida. Ah, pastor, o dia está complicado, a minha empresa está tudo errado. Mas aí aparece uma pessoa na sua vida naquele dia mais difícil, para você dar uma palavra. Esses dias eu estava com a minha esposa num lugar, numa cafeteria, e aí uma mulher começou a nos servir, uma menina. Não sei se ela vai lembrar disso. E aí eu fico muito atento, porque eu sei que Deus me usa. Deus me usa. Você quer ser usado por Deus? Amém ou não amém? Tem pessoa abrindo a boca de sono. Você quer ser usado por Deus? Aleluia! Você que não quer, você vai ser usado, que aqui o óleo vai derramando um para o outro. É um negócio muito louco. Você começa a ficar crente, começa a ficar exigente, chato, come demais. Um espírito que te domina. E aí o que acontece? Eu naquela cafeteria, aí aquela menina estava me servindo muito bem. Aí ela veio uma vez e com carisma assim, eu falei: não, tem alguma coisa diferente. Eu falei assim: em que igreja que você vai? Porque eu penso, o crente, ele carrega algo diferente. Porque a Bíblia também fala em Colossenses 3:23, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Então, se a pessoa está servindo com excelência, ela tem que ser crente. Eu não é? Se ela está vendendo bem, tem que ser crente. Está lavando teu carro bem lá, tem que ser crente. A pessoa que tem um trabalho excelente tem que ser o crente. Deus te chamou para ter uma excelência. Senão, meu amigo, você não é filho de Deus, não. É uma excelência, amém ou não amém? Aí eu perguntei para ela: e que igreja que você é? Eu todo faceiro, né? Na verdade eu estou meio faz tempo que eu não vou na igreja. Olha se Deus não usa em lugares inusitados. Numa cafeteria, eu quero mais tomar meu café com a minha esposa. Serve essa água aí, esse café ruim aí. Eu não gosto de café expresso. Só por Deus. Vai então fazer o quê, né? Fazer a vontade da esposa, né? Toma um café, mesmo eu não gostando. Que maravilhoso, aleluia. Entendeu? É o seu momento agora, nós estamos aqui, eu e você, aleluia. Aí, ela falou que não estava. Mas aí um religioso, na verdade nem pergunta, né? Mas eu, como sou usado por Deus, eu falei: filha, isso não importa. Eu sei que vai chegar o tempo, porque ela deu uma justificativa por causa do trabalho e tal e tal. Eu falei: isso não importa. Arrume um tempo e vai à igreja. Visita a igreja, não deixe de frequentar a igreja, porque Jesus continua te amando. E ela saiu sorrindo. Ei, querido, será que você está compreendendo essa mensagem? Será que eu e você vamos mudar a vida de alguém aí fora, pelo amor de Deus? Aleluia! Quem que falou amém aí? Falou: vocês vão ser usados por Deus. Daqui a pouco está os próximos Billy Graham aqui, né? Tá aí, tá bom, né? Falei para meu gato pingado aqui, 2 Billy Graham ali, nós já estamos abençoados. Deus vai usar a sua vida, meu Deus. Aleluia.
Aí, olha só, Deus usa tanto na nossa vida, porque a gente acha que aqui dentro da igreja, eu já estou finalizando, tem um minuto para caramba, hein? Glória a Deus. Esses dias é fácil ser crente aqui dentro. Nós vamos fazer a oração dos pastores aqui, é gente caindo, é gente levantando, é morto ressuscitando, é uma loucura, porque é fácil ser crente aqui, é muito fácil. Aqui dentro da igreja nós somos todos uns anjinhos, parece que o diabo, queridos, sabe o diabo, aquele inimigo da gente, parece que ele pega, não, eles vão entrar, então nós vamos ficar para o lado de fora, está entendendo? Nós somos todos uns anjinhos, é bom estar dentro da igreja, só que o difícil é ser lá fora a igreja, é ou não é? Eu sei disso. Aí eu faço um negócio com umas pessoas ali, aí eles me convidaram para uma janta. Primeiro mandava uma foto de um cordeiro lá, era uma ovelha, né? O pastor não pode comer ovelha, mas daí, né? Eu era o animal ali, né? Aí o que acontece? Fica aqui, Davis, para de rir aí, cara. Aí o que aconteceu? Pensaram, não, pastor aí não vai, imagine que vai lá fazer uma janta com nós. Eu falei, olha, eu tenho culto, depois do culto eu vou ir. E eu falei isso daí, eu disse, ó amor, eu tenho uma janta lá com os caras, nós vamos tomar Coca-Cola e, né? Aí eu saí do culto semana passada, cheguei lá, os caras estavam esperando o pastor, estavam ou não estavam? Por quê? Pensa que o crente, né? Ele pensa que o crente, bom, o cara é de palavra. A primeira coisa que eu cheguei, ele falou assim, você é de palavra. Falei, ih rapaz, o cara não me conhece direito. Às vezes nós damos umas falhadas, né? Não, não é? Ou nós somos um exemplo. Não, querido, às vezes a gente falha. Mas eu falei, eu vou. Aí, beleza, tinha um lá que estava em Nárnia já. Falei, misericórdia, né, cara? Aí ele começou a contar a história dele para mim. Eu falei, misericórdia. Porque a bebida era um subterfúgio para ele esquecer a perda do irmão. Você está entendendo? Que era a responsabilidade dele, numa travessia de um colégio onde ele deveria ter cuidado. Queridos, se você observar as pessoas aí em sua volta, todas elas carregam uma mochila e muitas vezes pesada, pesadíssima. O bom é que Jesus, o fardo dele e o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. Por isso que eu e você, em um lugar inusitado como esse, uma pessoa improvável como eu e você, temos que levar a boa nova de Cristo Jesus. Aí ele falou, você é uma pessoa de palavra, que bom, falei, glória a Deus, tem coca aí. Daí eu tomei, né, falei, sobrou carne, sobrou. Aí daqui a pouco, o cara falou assim, ó, pera aí que eu vou ter que avisar minha esposa. Falei, avisar tua esposa por quê? Não, porque ela estava perguntando, o pastor já chegou? Você está entendendo, meu querido? Você não tem que ser que nem Jonas no barco, trazendo confusão para aqueles marinheiros. Apesar que os marinheiros começaram até a orar, né? Buscar Deus. Você tem que ser uma bênção no lugar onde você está, porque você carrega a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é o próprio Deus na sua vida, meu querido. Glória a Deus, glória a Deus. É emocionante saber que você está entendendo a mensagem que está te confrontando. Então eu saí daquela noite e falei, meu Deus, eu acho que Deus está comigo mesmo, né? Porque eu fiquei e tal, conversei, e o pior de tudo, sabe o que é, queridos? O melhor de tudo, é que tinha uma pessoa que ela deveria ser um crente diferente. Só que eu não julgo ela, porque eu também já fui uma pessoa parecida. Ela também estava ali, só que diferente de mim, ela estava tomando algumas coisas. E eu fiquei pensando, poxa vida, cara, você não sabe quem você é. Se você soubesse que você é um filho de Deus, se você soubesse que você foi chamado para uma grande obra, você não iria dar o prazer de beber isso daí, você não iria, você ia mudar, você ia ser luz aqui nesse lugar, as pessoas os teus colegas de trabalho aí, como essa pessoa poderia mudar a vida deles? Então eu creio, querido, que o Senhor, Ele quer nos usar, em lugares inusitados, com pessoas improváveis. Tem pessoas improváveis aqui? Deixa eu ver, tem pessoas improváveis aqui, então eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. A pergunta também que eu quero fazer para vocês é quem você é quando ninguém está vendo. Não é Andressa? Andressa me falou essa frase, pastor, tal situação, agora quem você é quando ninguém está vendo? Eu gostaria que o grupo de louvor já viesse aqui. Será que eles estão aí? Antigamente nós saía, né? Eu tocava bateria. Um baterista, Deus fez isso comigo. Imagina com você, Edipo, que nem toca bateria, hein?
já é casada, abençoada, Deus pode fazer grandes coisas, né? Já está fazendo, né? Me colocou lá no escritório junto com você, nós meditamos na palavra, né? É ferro e fogo, né, Edipo? Mas Deus às vezes também bota algumas pessoas no barco desse jeito. Amém, queridos? Eu quero que você compreenda que tem como você buscar sim ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é para qualquer pessoa que você vai sair, Jesus te ama, Jesus te ama. Não, peça ao Espírito Santo, Senhor, me mostra quem é a pessoa. Mostra um detalhe, será que é uma pessoa que está te servindo bem? Eu poderia citar vários exemplos, é no mercado, é em restaurante, é em tudo que é lugar. Esses dias eu estava indo comprar uma roupa para minha esposa, eu queria dar um presente, eu passei 3 vezes na frente da loja, eu falei, eu tenho que entrar nessa loja. Eu entrei na loja, comprei, estava até na promoção, Deus abençoe a gente. Aí, é bom ou não é? Promoção, promo. Aí, no final, fui pagar e tal, e algo me segurou lá, e a mulher começou a falar, porque, veja, não, a roupa é muito boa, porque a gente está mudando isso e aquele outro. Eu falei, meu Deus, eu estou até atrasado, eu acho que era na quinta que eu tinha que vir para oração na igreja, eu tenho que vir para oração na igreja, quinta de meio-dia inclusive, você pode vir aqui, orar junto com nós. Aí aquela mulher falando, e daqui a pouco falou, não, porque eu perdi meu marido, num acidente de caminhão, e papapá, e aí o Espírito Santo, você não quer ser usado? Aí eu falei, mas olha rapaz, eu estava até com pressa, mas agora perdi a pressa. Será que eu e você não conseguimos dar ouvido para uma pessoa? Ei, meus irmãos, é tão maravilhoso você ser usado por Deus. Aí eu falei para ela de Jesus, falei do amor de Jesus pela vida dela, eu saí de lá sei lá que hora, entendeu? Mas já não importava, o que importava é que aquela pessoa estava recebendo uma porção de Deus, confortando a alma, o coração dela, uma perda, uma dor tão profunda que talvez nunca vai sair do coração dela, mas o que pode entrar no coração dela é Jesus Cristo, que pode confortar a vida dela em nome de Jesus. Então eu e você fomos chamados, queridos, pessoas improváveis em lugares inusitados. E você vai sair daqui hoje com um pensamento diferente. Eu vou fazer a boa diferença nessa terra. Eu fui chamado para fazer a boa diferença em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás aqui. A Tua presença, Pai amado, nos alegra. A Tua presença nos dá a confirmação, a certeza, Pai amado, que o Senhor usa vasos improváveis, vasos, Pai amado, que talvez foram de desonra, mas como Jesus falou para Ananias, para mim, Saulo é um vaso de honra, e você, querido, o Senhor está falando hoje, você para mim é um vaso de honra, independente da vida que você teve. Se você se arrepender hoje, Deus pode trazer e fazer uma nova história, escrever uma nova história na sua vida. Espírito Santo de Deus nos use fora da igreja, aqui dentro e fora da igreja, fora das 4 paredes, Pai amado. Nos use, Pai amado, com o Teu poder que habita dentro das nossas vidas, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, queridos, mais uma vez.